Hipertensão, vamos lá. Então, a hipertensão é um estado alterado de saúde, no qual a pressão do sangue encontra-se acima das medidas consideradas normais por um longo período de tempo. Então, não quer dizer que é porque você levou um susto ou porque você correu uma maratona e você teve um aumento da pressão que você tem hipertensão arterial. Não é isso. Tem que ser uma coisa constante. Por um longo período, a pessoa vem tendo quadros de hipertensão. E isso ocorre muitas vezes com a pessoa em repouso, né? A pessoa sentada, sem fazer nada, sem ter tido corrido uma maratona, ou subido uma escada, ou feito algum esforço, ela está com a pressão alterada. Isso mostra que há sim um descompensamento no organismo. A alteração acontece devido ao aumento da contratibilidade da camada muscular lisa que forma a parede da artéria. Tá? Algumas substâncias químicas do organismo provocam a contração da artéria. Esse é o caso, por exemplo, do sódio. No sódio, a gente sabe que ele acaba se concentrando em grande quantidade nos tecidos fora dos vasos. E por osmose, né, acaba que a água sai dos vasos, diminuindo então o volume dentro dos vasos e fazendo com que eles se contraiam. Os vasos mais contraídos faz com que, na hora que o sangue vá passar por ele, exista uma resistência maior à passagem do sangue, fazendo com que o coração, que é a bomba que está jogando o sangue ali para dentro das artérias, para dentro dos vasos, acaba tendo que trabalhar muito mais para conseguir fazer a mesma coisa, a mesma coisa que faria se os vasos estivessem de tamanho ou calibre normal. Então, uma das características, né, é justamente a retenção de líquido. Por isso que muitos medicamentos, né, de hipertensão são por si só, um medicamento para causar a diurese, né, ou seja, para causar a diminuição da quantidade de urina, né, através da urina, da quantidade de líquido, ou também estão associados ao remédio para fazer o controle da hipertensão. O diurético, ele ajuda muito no controle da hipertensão. Então, ele é um mecanismo, né, que você pode utilizar, porque assim você diminui o sódio, né, você varre o sódio do organismo, diminui a quantidade de líquido, com ele vai junto o líquido, né, e vai diminuir então o inchaço, aquele edema que normalmente quem tem retenção de líquido acaba tendo. Além, é claro, de diminuir a tensão arterial, hipertensão arterial. Nas situações em que acontece o desequilíbrio dessas substâncias, alterações na camada muscular, ocorre um aumento da pressão sanguínea no interior do vaso. A gente tem que lembrar também que os vasos, assim como o coração que está bombeando sangue, então está em intensa contração, os vasos também sofrem dilatação, contração, quando vai da passagem do líquido, até pela própria resistência do líquido, né? É uma coisa física. O líquido está exercendo uma força sobre o vaso, então ele sofre uma certa dilatação e uma contração. Essa contração e dilatação vai servir para duas coisas, né? Primeiro, pela própria passagem do líquido mesmo, né? E também ele tem uma certa, como se fossem umas válvulas, como a gente tem aqui, ó, válvula semilunar, que ele acaba fechando. Então essa contração acaba ajudando a fechar essas válvulas para evitar que o sangue volte. Então ele vai indo sem conseguir voltar para trás. Então essa contração, ela acontece mesmo, e quando a pessoa está num quadro hipertensivo, ela acontece de uma forma mais abrupta, né? Então você tem uma força muito maior exercendo ali naquelas artérias e naquelas veias e artérias, né? Nos vasos. Acontece quando os valores máximos e mínimos, né, da pressão, no caso, que é medida por milímetros de mercúrio, ultrapassa 140 por 90 milímetros de mercúrio. Fazendo com que o coração exerça um esforço maior do que o normal para fazer a distribuição de sangue no corpo. Ou seja, passou de 14 por 9, na hora que você está ferindo a pressão, o paciente está num quadro hipertenso, de hipertensão. E isso faz com que, para que o sangue chegue nas regiões, ele tenha que bombear mais, aumentando, então, né, a chance de problemas no coração, né, porque acaba trabalhando mais, o músculo vai hipertrofiando, vai aumentando de tamanho, podendo causar problemas. A hipertensão arterial pode ser primária, ou seja, não há por causa desconhecida, né? Então a pessoa não tem pessoas na família que têm hipertensão, mas está passando por um momento de estresse, de tensão, ou tem algum distúrbio do próprio organismo, né? Existem
tumores que causam distúrbios, né, em glândulas, como a glândula suprarrenal, e podendo causar a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing pode ser causada por uma alteração na glândula suprarrenal ou também por medicações, né? A gente sabe que, por exemplo, que os corticoides podem causar, se a pessoa ficar um longo período, acima de 15 dias utilizando corticoides, pode ter a síndrome de Cushing. E uma das características da síndrome de Cushing é justamente a retenção de líquido, que causa a diminuição do calibre dos vasos e o aumento da pressão. Então a gente vê aí que realmente as coisas meio que se casam. E quando a gente começa a juntar uma pecinha com a outra, por que eu falo muito isso? Eu vou lá do comecinho, explicando, até chegar em sinais e sintomas. Porque sinais e sintomas, se você procurar na internet, você vai achar um monte de aula que fala. Só que você falou, viu, tá, beleza, já vi aquilo, já entendi. E 5 minutos depois, você não lembra mais. 5 minutos depois, você já não sabe mais o que você estava falando. Se a gente começa a pegar do começo, meio e fim, você entende como é que a coisa funciona, você consegue guardar. Então é por isso que eu falo, né, do comecinho até o fim, para que você consiga, lá da origem, né, de onde começam as coisas até o fim. Dessa forma fica muito mais fácil para você ter o conhecimento dentro de você e acessá-lo mais fácil na hora que você precisar.